Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você já parou para pensar por que você acorda cansado? Por que quando você vai deitar e ficar mexendo no celular ali, você demora horas e horas para dormir? Você já parou para pensar por que você anda tão irritadíssimo? Por que as horas do seu dia parece que passam tão rápido que já chegou no final do dia e você não fez nada? Pois é, isso tudo está conectado com o ciclo circadiano e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, usando o GM Produtivo. Então eu estava aqui agora, fazendo algumas anotações no GM Produtivo, programando ele, para quem não sabe, é a nossa IA, tá? Que eu criei um agente GPT. E aí eu tava trocando uma ideia com ele, ele pegou e me trouxe um conteúdo muito foda. E eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês e tornar isso uma aula, porque eu achei tão interessante que eu pensei assim, cara, eu preciso trazer isso como uma aula para a gente poder analisar algumas questões. Então vamos lá. Eu fiz algumas perguntas para ele, mas é mais ou menos o que eu perguntei foi: o que é o ciclo circadiano, como que ele funciona e como ele influencia na nossa vida de forma geral. Vou falar dessa forma, certo? Vamos lá então. Primeira coisa. Imagine que seu corpo é uma orquestra sinfônica. Cada órgão, hormônio e célula é um músico. O maestro, quem é o maestro? O ciclo circadiano. Ele não fala, mas comanda um silencioso precioso. Ele não fala, mas comanda um comando silencioso e preciso. Como o compasso de um maestro que reage à vida sem nunca ser visto. Agora, imagine essa orquestra sem regência, ou seja, tudo bagunçado, né? O violino entra na hora errada, os tambores batem fora do ritmo, o som vira caos. É exatamente isso que acontece quando a sua fisiologia, quando você ignora o ciclo circadiano. E aí, vamos entender então o que é esse tal desse ciclo circadiano e como que a gente consegue ajustar isso. O ciclo circadiano, ele é um relógio biológico interno que a gente tem, que em aproximadamente 24 horas ele começa a alinhar o nosso corpo com o ambiente, principalmente com a questão da luz do sol e da escuridão. Então, as pessoas que têm um certo padrão de querer ficar o tempo todo em ambientes fechados, sem sol, sem luz, eles têm um problema tremendo nessa parte do ciclo circadiano. Por quê? Se você não está vendo luz, você está na escuridão, você comunica algo para o seu corpo. O que é isso que você comunica para o seu corpo? Você comunica que você está triste, você comunica que você está recluso e ainda coloca uma música depressiva, seu corpo vai entender automaticamente que você está em um ambiente que está totalmente recluso. Esse ambiente recluso vai fazer com que você emita alguns sinais hormonais para o seu corpo, fazendo com que a sua libido abaixe, o seu foco, a sua vontade de viver e determinadas coisas, certo? Então, ele é controlado por uma estrutura cerebral chamada núcleo supraquiasmático, localizada no hipotálamo. E essa estrutura ela recebe um sinal da luz que entra pelos olhos e comanda a liberação hormonal, ou seja, temperatura corporal, vigília, fome, foco e sono. Por isso que quando a gente está falando sobre a rotina matinal, você precisa, quando acordar, abrir a janela e olhar diretamente para a luz do sol, para conseguir regular o ciclo circadiano. Então, eu trouxe para vocês entenderem uma coisa super interessante aqui sobre o ritmo biológico natural. Se você não atrapalhar. Então, vamos lá. O seu relógio biológico, ele acontece nesse formato aqui, ó. Das 6 às 8 da manhã, você precisa ter uma liberação de cortisol. Por quê? O cortisol, ele é o hormônio que faz você ficar ativo, acordar, entrar em alerta e jogar sua energia lá em cima e começar o seu dia. De 9 a meio-dia, você tem um pico de produtividade mental. Então, aqui, você vai colocar as atividades que vai entrar no seu ciclo de 80-20, ou seja, vai gastar 20% da sua energia e vai demandar 80% do seu resultado. 13 a 15 horas, você tem aqui então uma queda natural de energia, que é ideal para o descanso. O que tem bem nesse horário?
esse horário é o horário do almoço, é o pós-almoço. Então a gente utiliza algumas estratégias, como por exemplo uma Power Nap, para recuperar essa energia. 16 horas às 18. Eu tô bem nesse horário, eu tô gravando esse vídeo aqui 18h30. É o segundo pico de energia e foco. Então você precisa ajustar para que você nesse horário tenha um foco, porque depois disso seu corpo vai começar a desacelerar. 19, 21 horas começa a desacelerar para entrar no sono. 21 às 23 começa a liberação de melatonina. O que é melatonina? O hormônio do sono. Então é esse o horário que você precisa estar deitado na cama para começar a sua janela do sono. E de 23 horas às 5 da manhã você começa a entrar em um sono profundo e reparador. Reparando célula, a parte hormonal, diminuindo o cortisol, aumentando testosterona, criando músculo, caso você for uma pessoa que treine. Então isso tudo está conectado com o seu ciclo. Aí aqui, ó, ele dá um exemplo de coisas que destroem o seu ciclo circadiano. Primeira coisa, tela à noite. Então, luz azul bloqueia a melatonina, ou seja, seu cérebro acha que ainda é dia. E se ele acha que é dia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você fique o tempo todo ligado no 220. Então, muito cuidado com isso. Horário irregular de sono. Cada dia você dorme um horário, então você perde o seu relógio biológico de referência. Pessoas que meio de semana acorda 5, 6 da manhã e fim de semana quer dormir até 10 da manhã. Você quebra o seu ciclo. É melhor você acordar mais ou menos no mesmo horário, com uma diferença ali de meia hora, 40 minutos pós ou antes que você acorda, normalmente, porque isso continua dentro do seu relógio biológico. Outra coisa, comer tarde da noite desvia a energia da reparação para a digestão. Então você para de colocar o seu corpo na parte de descanso, de reparar tudo que foi gasto durante o dia e põe ele para fazer uma digestão de um Big Mac que você está comendo, ou de uma pizza, de uma coisa altamente pesada e cheia ali de calorias, né? Então, muito cuidado com esses tipos de refeições à noite. Para quem come comida japonesa, vou falar uma coisa aqui. Observa na sua alimentação a seguinte questão. O dia que você come pizza e o dia que você come uma comida japonesa são dias totalmente diferentes. Eu principalmente no dia que eu como comida japonesa, eu acordo leve no outro dia. Se eu como pizza ou hambúrguer, alguma coisa do tipo, que são raras às vezes, mas às vezes eu como isso, eu acordo praticamente moído no outro dia. Parece que não foi feita a digestão de forma correta. Próximo, não ver a luz natural de manhã. Então esse negócio de, eu quero ficar deitado na cama mexendo no celular até tarde, seu cérebro não sabe que o dia começou, logo você demora mais tempo a acordar. Cafeína após as 14 horas bloqueia a adenosina. Já falei sobre isso no vídeo anterior que eu falo sobre café. Veja esse vídeo que é um vídeo muito foda. Então ele mascara o seu cansaço natural. Efeitos colaterais de um ciclo desregulado. Olha aqui, ó, vai encaixar como uma luva no que nós estávamos falando agora. Seu sono vai ficar altamente leve e não restaurador, dificuldade de acordar, fome em horários errados, falta de foco e lapsos de memória, ansiedade e irritabilidade sem causa clara, queda de testosterona e na performance mental, envelhecimento biológico e desacelerado. Outras coisas que não estão aqui, mas acordar parecendo que você está o tempo todo cansado, um sono extremamente forte na parte da tarde, depois do almoço, pós-almoço, né? E insônia, tá? A insônia é um dos principais fatores de ciclo errado. E aí, como que você pode calibrar isso? Ele te dá aqui algumas informações, tá? Para quem está dentro da mentoria vai ter acesso a isso. E uma coisa interessante que eu estava trocando uma ideia com ele aqui, ó. Olha que interessante isso aqui que ele falou. Ele falou a seguinte coisa, que fazendo uma análise invisível, né, de pessoas que têm um ciclo desregulado. Você não percebe, mas hábitos como dormir e acordar em horários irregulares, exposição à luz excessiva e artificial, à noite consumo de cafeína no final, estão desregulando seu ciclo. Esse descompasso afeta diretamente na sua produtividade, concentração e bem-estar em geral. É como tentar lutar com espada cega. Você se força, mas não alcança nenhum desempenho desejado. Aí olha isso aqui que ele fala. O ciclo circadiano é controlado por uma região do cérebro chamada supraquiasmático, localizada no hipotálamo. Essa região é mestre e recebe a luz sobre o ambiente. Deixa eu ver se eu acho a parte aqui, ó.
Só um minuto. Acho que tá mais pra cima aqui o que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó, achei. A sua energia oscila ao longo do dia, sua concentração vai embora por um motivo, sem um motivo aparente. E se você funciona melhor à noite, presta atenção nisso aqui. Funciona melhor à noite, isso é uma questão de preferência. Não é uma questão de preferência, é desalinhamento fisiológico. Então eu falo muito sobre isso aqui. A galera que chega 10 da noite está super produtivo. Cara, isso não existe. Isso é uma mentira. Isso é desalinhamento fisiológico que faz com que a pessoa, quando ela está na fase de 10 da noite, ela entra em estado de hiperfoco e quer ficar super produtivo. É porque você deixou de fazer tudo que precisava fazer durante o dia, aí o seu dia tá acabando, você começa a entrar em colapso e é aquela pessoa que só entrega o trabalho, só começa a fazer o trabalho faltando 2 dias para entregar. Essa pessoa, esse tipo de pessoa, vai fazer isso, vai ter esse desalinhamento fisiológico e vai começar a trabalhar à noite achando que tá normal isso. Mas quando a gente traz para a ciência o ciclo circadiano, o corpo ele tem um sistema preciso de liberação hormonal, de temperatura corporal e atividade neutra, que segue um ritmo de aproximadamente 24 horas. E aí, se você ignora esse ciclo, não apenas com o sono está ineficiente, improdutivo e vulnerável ao cansaço. Então, o que a gente conclui disso tudo? Conclui a seguinte questão: se você está com o seu ciclo bagunçado, tem alguma coisa na sua rotina que não está sendo levada em consideração. E aí o GM Produtivo, ele traça tudo isso e te traz uma nova visão. Então aqui hoje eu estava extraindo dele vários conteúdos para mim gravar uma aula sobre isso lá dentro da nossa mentoria o próximo nível. E se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição. Com base nisso, eu trago conteúdo sobre esses assuntos lá dentro do nosso curso próximo nível e também o acesso ao GM Produtivo. Se você tiver interesse, tá aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o ciclo, entendido o quão importante isso é na nossa vida. E agora, se você tem interesse, se inscreve no canal, deixa um like, porque a gente tem muito conteúdo falando sobre produtividade, biohacking e desenvolvimento pessoal e também desenvolvimento profissional. Eu te espero no nosso próximo vídeo.